Dali pessoal, o nosso assunto de hoje é água. Água é um assunto bem simples, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, entende um pouco sobre a água, até porque a gente lida com a água desde o nosso nascimento praticamente até o final das nossas vidas, né? Mas existem alguns pontos interessantes aqui que tu tem que saber a respeito da água e a gente vai aprender agora, beleza? Bem, primeiro ponto que tu tem que saber é que a água é um bem natural, né? Ela é um recurso natural, ou seja, ela é disposta na natureza naturalmente. E essa água, ela é de suma importância para toda a humanidade, né? Toda a vida da Terra depende de água. Se tu olhar direitinho aqui para o nome água, tu vai observar que abaixo da água temos duas representações. Essa primeira aqui, que é o que a gente chama de representação molecular, né? Aqui temos um H, um 2 e um O. Provavelmente vocês já ouviram falar nisso, né? Professor, o que é um H? H aqui representa um átomo de hidrogênio. E o O, oxigênio. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo, existe um imaginário aqui, ó, um átomo de oxigênio. Por isso que é H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. E se a gente quiser também, a gente pode representar ela molecularmente com esse desenhozinho aqui, onde essa bola maior seria o oxigênio e essa mais essa aqui seriam os hidrogênios, né? Então aqui teremos uma maior representação também na molécula de água, tranquilo? Vamos embora. Bem, a água ela é um bem, vamos dizer assim, ilimitado. Professor, como assim ilimitado? Ó, já vou antecipar alguns pontos da aula aqui para tu poder compreender essa palavra ilimitada. É ilimitada porque, apesar da gente ter muita água no planeta Terra, apenas pequena parcela dela está disposta para o nosso consumo. Então, apesar da água ser também considerado o nome base da Terra, né? Algumas pessoas chamam Terra de planeta água, porque mais de 70% da Terra é formada por água. Apenas pequena parcela dela é disposta ao nosso consumo. E aí entra um ponto bastante interessante, que ela é essencial para a vida, tanto animal quanto vegetal. E só para tu ter uma noção, que é alguma coisa que vai ser um pouco mais detalhada, que não é de teu interesse aprofundar agora, mas se tu já ouvisse falar em micro-organismos, né, que são as bactérias, os fungos e tal, a água também é de suma importância para esses micro-organismos. Então, pode observar que vida na Terra basicamente depende de água, né? Seja ela microscópica, ou seja, bem pequenininha, ou macroscópica, são aqui aquele aspecto maior, né? Aquele que é visível ao olho nu, certo? Vamos nessa. Bem, existe uma porção na Terra que é chamada de hidrosfera. E aí tu pode te perguntar, mas professor, o que danado é hidrosfera? Ó, olha para cá. A palavra esfera está relacionado a círculo. Nesse caso aí a gente vai fazer uma analogia com terra. E hidro vem de água. Então é a porção da Terra que é composta por água. Quanto é essa porção, professor? É um pouco mais de 70%. E só para tu ter uma noção, de 100% do total de água da Terra, aproximadamente 97% é de água salgada. Restando apenas quanto? 3% de água doce. Como assim água doce, professor? Água de geleiras, né? Tipo iceberg, água de rios, de lagos, de lagoas. Isso é água doce. Mas apenas desses 3%, apenas 1% está disponível para o nosso consumo. Ou seja, é um bem não tão ilimitado assim. A gente tem, vamos dizer assim, uma certa limitação do ponto de vista de água disposta ao nosso consumo, beleza? Vamos embora. Ó, a água é tão importante que aproximadamente 70% do nosso corpo é formado por água. Então, basicamente teu corpo é água. Existe também uma coisa bem interessante chamada de ciclo da água, né? Ou ciclo hidrológico. E aí a gente tem um desenho aqui bem legal, e aí a gente vai basicamente entender o que é esse ciclo da água. Tu concorda comigo que a água, ela está na Terra, às vezes ela sobe e depois ela desce sob forma de chuva? Isso é basicamente o ciclo hidrológico, pessoal, ou o ciclo da água. Então aqui, ó, a gente tem o quê? Vamos dizer assim, que isso aqui seria um rio. Esse rio, você concorda que a água do rio vai evaporar com o calor? Ele vai evaporar e vai fazer o quê? Vai subir. Quando ela sobe, sob forma de vapor, vai ocorrer o processo de passagem dessa água, do vapor para o líquido.
E depois, essa água que agora está líquida de novo, ela vai cair sobre a forma de chuva. Ou seja, por que é um ciclo? Porque ó, ele começa e continua. Ele começa e continua. Isso é um ciclo. Ele não tem fim. Você pode até partir do pressuposto que ele começou com a chuva. Mas a água que, vamos dizer assim, impulsou com essa chuva, ela vai voltar de alguma forma lá para cima, vai condensar e vai cair de novo. Então, isso é o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Professor, pode dar outro exemplo de ciclo da água? Claro, vamos nessa, a gente vai criar o nosso ciclo agora aqui, ó. Então, ó, vamos desenhar aqui uma árvore. Uma árvore, muito bem representada aqui por sinal, né? E aí, ó, vamos desenhar aqui nós, né? Um indivíduo, um humano. O humano aqui, ele está correndo. Vamos imaginar que ele está correndo. Correndo, todo feliz e tal. E aí, o que é que vai acontecer? Quando a gente corre, a gente sua. Então, ó, o suor, ele vai evaporar ali, né? Concorda comigo? E vai subir. As plantas, elas também suam. Né? As plantas, elas também eliminam um pouco de água aí. Então, o que é que vai acontecer aqui? Essa planta, ela também vai eliminar a água ali para a parte de cima da terra, né? É uma evaporação de baixo para cima. E aí o que é que vai acontecer? Depois de um tempo, essa água que está subindo sob forma de vapor, ela vai simplesmente descer. Ela vai chegar aqui, vai voltar a ser água no estado líquido e vai descer sobre chuva. Isso aqui seria um ciclo hidrológico, professor? Seria um ciclo hidrológico. Por quê? A água está saindo dos organismos vivos, subindo e descendo. Professor, depois que choveu, formou uma poça de lama aqui, de água, na minha rua. Essa água, ela vai evaporar? Vai. Ela vai evaporar também. E quando ela evapora, o que é que vai acontecer? Ela vai subir, vai condensar, né? Vai se transformar novamente em água e vai descer sob forma de chuva. Teríamos ainda o ciclo hidrológico. Tranquilidade? Então é mais simples do que a gente imaginava, né? Então vamos embora aqui. Bem, professor, e essa água ela é importante para quê? Para tudo. E um exemplo clássico aqui é a alimentação. Como assim alimentação, professor? Vê, alimentação. Temos uma bela pizza aqui. Essa pizza, para ser produzida, ela precisou de água? Com certeza. Para produzir o queijo precisou de água. Para tu fazer a massa da pizza precisou de água. Para tu cultivar esses tomates precisaram de água. Então você precisa de água praticamente para tudo aqui. A gente precisa de água também na agricultura, né? A próprio exemplo do tomate ali, aqui o indivíduo ele está com o quê? Com cenouras, né? Ele está aqui numa plantação de cenoura e ele precisou de bastante água para esses vegetais aqui se desenvolverem, né? Então a gente também tem a importância da água na agricultura. Corpo humano, pô, a gente já viu que o corpo humano, mais de 70% dele é composto por água. Então a gente precisa de água para várias coisas. Um deles é o que a gente chama de metabolismo. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Ou melhor, são as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Para tu andar, para tu falar, para a digestão ser realizada, para o sangue circular. Tudo isso depende de reações metabólicas, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente precisa de água para realizar essas reações. Fezes para tu defecar, para tu fazer cocô. Já percebeste que quanto mais tempo tu demora para defecar, as fezes descem com mais dificuldade? Por quê? Porque o organismo vai tirando a água dessas fezes. Então até para tu ter umas fezes mais amolecidas e fáceis de sair, tu precisa de água. Por isso que é indicado você beber muita água. Para o teu intestino funcionar bem, água. Para a digestão, até certo ponto a gente também precisa de água. Para o sangue circular pelo corpo, água. Então a água é de suma importância para o organismo vivo, beleza? Vamos embora. Ó, e aí a gente chega no ponto bem interessante que são os tipos de água. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui seria a água potável. Professor, o que é água potável? É aquela água que é adequada para o consumo de seres vivos, seja ele humano ou animal, não racional, planta, né? Água potável seria essa água. E aí, ó, temos também a água mineral. Preste atenção aqui. A gente colocou aqui um desenho de uma garrafa de água mineral, mas isso aqui é um tipo de água mineral. Água mineral é toda água que possui minerais na sua composição. Isso faz
dela uma água mineral. Porém, para ela ser considerada, preste atenção aqui, para ela ser considerada uma água potável, ela não pode ter cheiro, sabor nem cor. Não pode ter cheiro, sabor nem cor. A água mineral, ela pode ter algumas mudanças nesses 3 pontos. Então, a água mineral que a gente consome, ela é potável. Mas existem águas minerais que, por excesso de algum mineral, ela pode ser, por exemplo, marrom. E a gente viu que para a água ser potável, ela não pode ter cor. Então, essa água mineral, ela seria potável? Não. Então, cuidado, porque nem toda água mineral ela é potável. Mas se ela for potável, ela é uma mineral que pode ser consumida. Beleza? Vamos embora. Água salobra. Um exemplo clássico é isso aqui, ó. Isso aqui é um mangue, né? Mangue. Recife é uma cidade incrustada nas lamas dos manguezais, né? Já diria nosso grandíssimo Chico Sainz. E aí, ó, a água do mangue, ela é uma água salobra. Por quê? Porque ela é uma mistura de água doce com água salgada, né? É o encontro da água do rio com a água do mar. E ela é uma água que tem por característica uma cor mais turva, ela é mais turva, né? Você não consegue ver direito, ela não é cristalina, você não consegue ver direito o que tem dentro dela. E ela é meio escurinha, então isso é uma água salobra. Temos também a água salgada, que é aquela água que tem um teor bastante elevado de sal. Um exemplo, os mares e oceanos, né? Água contaminada. Cuidado, que muita gente confunde água contaminada com água poluída. Água contaminada, pessoal, ela é uma água que tem alguma substância ou algum micro-organismo que pode causar alguma alteração no teu próprio organismo. Então, por exemplo, uma bactéria pode estar dentro da água ali, e se tu ingerir essa água, tu vai ter uma diarreia, por exemplo. Ou alguma substância tóxica pode estar nessa água que se tu ingerir, tu vai ter algum problema. Isso é uma água contaminada. Pode ver que essa água aqui, ó, você olhando aparentemente não tem nada, mas ela pode estar contaminada. Então a contaminação, ela não necessariamente vai dar evidências pra gente. Tu não consegue olhar e dizer essa água está contaminada ou não, porque na maioria das vezes são substâncias químicas ou micro-organismos que estão causando aquela contaminação. É diferente da água poluída. A água poluída é aquela água que você consegue ver que ela não presta. Por quê? Porque tem sujeira, ela tem uma cor diferente, ela tem um odor meio desagradável. Então, a água poluída, ela altera as características da água. Já a água contaminada, não necessariamente. Ela pode estar contaminada e pode estar aparecendo uma água em perfeitas condições. Tranquilo? Vamos nessa. Bem, então a gente aprendeu que a água é um recurso natural, ilimitado, porém apenas uma pequena porção está disponível para a gente. A gente aprendeu também o quê? Que a parte da Terra que é composta de água é chamada de hidrosfera. E a gente aprendeu que a água tem importância muito elevada para os seres vivos da Terra. Aprendemos também que existem vários tipos de água, né? E a depender desses tipos a gente tem alguma característica ou alguma peculiaridade. E aí eu deixo esse momento aqui para tu sanar tuas dúvidas. Tem dúvida? Professor, eu estou com dúvida. Vai lá e fala comigo no privado que a gente sana essas dúvidas, beleza? E fica aí ainda que a gente vai ter uma atividadezinha para fazer, beleza? Até mais!